É só atravessar uma rua entre prédios e árvores para chegar ao bosque mais antigo da cidade e que ganha nome de árvore. Jequitibá, uma palavra que vem do Tupi-Guarani e que significa gigante da floresta. Lá dentro, é ele que ganha espaço e notoriedade realmente pela sua beleza, pelo seu tamanho, mas o bosque é muito mais do que isso e a gente vai mostrar agora no Giro Ambiental. Uma verdadeira riqueza florestal escondida no meio da cidade. Nem todo mundo sabe, mas o Bosque dos Jequitibás tem mais de 100 anos de existência. Ele antigamente era a fazenda privada de um homem chamado Francisco Bueno de Miranda. Era uma propriedade tão importante que até Dom Pedro II passou por ali durante uma visita. E foi ele que sugeriu ao Sr. Francisco que abrisse o local para a visitação do público. Ideia essa que virou realidade inicialmente mediante pagamento de um ingresso. Em 1888, Francisco Bueno de Miranda doou a área que atualmente compreende o bosque para a prefeitura, quando os demais espaços de lazer começaram a ser criados. Tombado desde 1970, é esse lugar mágico de 10 hectares de tamanho, com zoológico de animais em reabilitação e muito espaço para respirar ar puro. Tudo isso que a gente está falando, esses animais, essas atrações, o pessoal caminhando, enquanto a gente está gravando aqui o pessoal está passando caminhando, tudo isso está rodeado de uma quantidade absurda de plantas, árvores. Quantas mais ou menos a gente encontra aqui? Quantas espécies? Dá para catalogar? O Bosque de Jequitibás ele é um remanescente, é um fragmento de Mata Atlântica. Mata Atlântica é um dos grandes biomas aí que nós temos, é um hotspot de biodiversidade mundial com diversas espécies de fauna e flora, muitas delas até presentes só dentro desse bioma mesmo. E aqui, como sendo um fragmento, nós temos sim espécies de árvores, principalmente de grande porte, que são originárias daqui da região mesmo. Antes de Campinas crescer, virar essa cidade grande e desenvolvida, Campinas também já foi uma floresta. E aqui o bosque ele é esse fragmento, é esse remanescente, que vai contar a história para a gente de como era a Campinas de antigamente, repleta de árvores e repleta de animais também que viviam aqui. Temos árvores icônicas aqui, o próprio Bosque dos Jequitibás, ele chama isso porque nós temos aí jequitibás realmente centenários no bosque. Bem na entrada ali, na portaria, temos um ali na trilha bem grande, que é chamado até Árvore dos Morcegos, porque é um tronco super grande, que ele tem um oco dentro do tronco, onde habita uma série de indivíduos, de morcegos mesmo, dentro de uma trilha do bosque. Temos aí as figueiras, que são árvores bem imponentes também, troncos bem grandes. Tem uma muito ali conhecida, icônica, que fica na frente do parquinho ali, em cima, perto dos sanitários. Temos pau-d'alho também. E temos outras árvores que são exóticas ao bosque, na verdade. Como essa área era uma fazenda e o antigo dono gostava de jardinagem e essas atividades, ele trazia muitas plantas também que eram exóticas e que hoje estão aqui, e conforme a jardinagem, o trabalho de jardinagem do bosque também foi acontecendo com a prefeitura, foram se introduzindo outras espécies, como o hibisco, costela de Adão, outras espécies aí para fazer parte daí do entorno do bosque, do visual do bosque. Então nós temos essa mistura, árvores nativas, que são nativas da Mata Atlântica mesmo, e um pouquinho de espécies que foram introduzidas para dar um visual um pouco mais aceitável para a própria população mesmo. Mas assim como muitas outras áreas verdes, bosques, parques, matas do Brasil, o Bosque dos Jequitibás também tem sofrido uma perda gradativa de sua vegetação. Isso por motivos não só da própria biologia do local, mas também de sua fragmentação e isolamento em meio ao cenário urbano.
A fragmentação, né, conforme a gente diz e os estudos também falam, quanto menor o fragmento de mata, quanto menos interconectado os fragmentos de mata são, com mais chances a gente tem aí de ter uma decaída de árvores nativas e um aumento de árvores exóticas na área. Isso é chamado dentro da biologia, dentro da ecologia, de efeito de borda. Quanto menor a área de mata, maior a borda também dela, e essa borda ela sempre ocasiona algum problema para essa mata. Ou o próprio aparecimento de árvores exóticas gera um problema, sim, para a conservação das árvores nativas. Muitas vezes são plantadas, mas vêm da cidade também, por conta de jardins aqui no entorno das casas. As sementes caem aqui no bosque, vingam e nascem. A presença de árvores nativas é um problema. Outro problema muito grave para a conservação do bosque e da mata nativa é o aparecimento de lianas, são as trepadeiras também, que nessas áreas de fragmentação você perde um pouco do controle delas, elas crescem demasiadamente e elas podem trazer aí consequências muito grandes, aí, até a mortalidade direta dessas árvores nativas mesmo. Tanto pelo sufocamento das raízes, quanto pela sobreposição na copa das árvores mesmo, de tirar a luminosidade do sol, afetar um pouco a fotossíntese dessas árvores, e essas árvores têm um decaimento de saúde, não se desenvolvem como deveriam, e muitas delas acabam perecendo. A gente sempre propõe um certo manejo, né, do bosque, para que algumas espécies sejam retiradas, para a gente conseguir manter as espécies nativas, né? Mas isso é um problema que afeta todas as áreas que são fragmentadas. O ideal seria realmente fazer corredores ecológicos, intercomunicando todos esses fragmentos, para você conseguir também aumentar essas áreas florestais e conseguir manter os serviços ambientais que a floresta demanda e conseguir manter também as populações, principalmente também de animais, que conforme a área de floresta aumenta, também você consegue manter uma diversidade maior de animais. A ação do homem e a própria urbanização tem tido um papel nessa perda de vegetação? O homem, ele causa sim um impacto, não só aqui no bosque, não só em fragmentos florestais, mas na floresta como um todo, na Mata Atlântica como um todo, né? A Mata Atlântica, ela está bem devastada, estudos sugerem aí que historicamente, assim, a gente está com 12 a 13% da Mata Atlântica conservada atualmente. E o bioma Mata Atlântica é um bioma que preenche praticamente quase todo o litoral brasileiro, desde a região sul ali do país, subindo para sudeste e nordeste ali. A faixa litorânea ela é tomada pelo bioma Mata Atlântica, que coincidentemente é onde estão localizados os grandes conglomerados urbanos. Então estima-se aí que 70% da população brasileira esteja dentro do bioma Mata Atlântica. Então a pressão da urbanização, do crescimento das cidades, especulação imobiliária, turismo desenfreado, tudo isso vai acabar afetando realmente a conservação das matas. Então um esforço precisa ser dado bem grande realmente para a gente trazer esse conhecimento para a população se sensibilizar, para a gente começar a surtir efeito os planos aí de manejo, planos de conservação do bioma, da Mata Atlântica, porque ela realmente sofre uma pressão das cidades muito grande, assim, por conta desse crescimento, às vezes, desenfreado delas. E aqui vocês sentem também essa pressão? Aqui no bosque, a pressão da cidade, quanto a especulação imobiliária, por exemplo, a gente não sente porque o bosque ele é tombado pelo patrimônio, né, e ele tem uma faixa dentro que sai da cidade, vai para fora do bosque, que não pode ser mexida. Então o bosque ele é protegido nesse entorno, né? O que a gente vê da cidade que pode trazer um pouco de consequências negativas aqui para os animais é isso, é a poluição, é o barulho também de carros, buzinas, e embora o bosque consiga absorver bastante desse barulho, ele não consegue, né? O bosque não é tão grande assim, né? Ele é um fragmento que tem área total de 10 hectares
e tem aproximadamente 2,4 hectares de área florestal mesmo, de área fechada. Então é um fragmento considerado pequeno e ele não tem esse potencial tão grande assim de absorver todos esses impactos da cidade. O que é que vocês têm feito para convidar as pessoas a ajudar a manter tudo isso aqui? Com certeza. Aqui nós, da equipe do Museu de História Natural e da equipe do Zoológico, nós desenvolvemos as atividades de educação ambiental com o público, através do tour mesmo, do guia de escolas, instituições filantrópicas, de ensino, universidade. Nós recebemos esse público mediante agendamento prévio, nós falamos toda essa questão da conservação do meio ambiente, do porquê que os animais estão aqui, para alertar que os animais realmente não estão enjaulados porque nós queremos, eles têm uma origem, têm uma razão deles estarem aqui e que nós utilizamos esses animais como um projeto realmente de conhecimento da população. Além do guia, onde nós mostramos para os animais, para os alunos, para as pessoas, curiosidades, a biologia, comportamento desses animais, nós desenvolvemos também um programa de extensão em parceria com as duas equipes, muito legal, que é o Bosque Interativo, que é o programa que ocorre no último final de semana de cada mês. Nós trazemos animais taxidermizados do museu, alguns animais dóceis do nosso plantel, para entrar em contato com a população na área do chafariz, do bosque, e daí a população tem essa opção, essa oportunidade de entrar num contato um pouco mais direto com esses animais. Fazer um carinho num animal taxidermizado, tirar uma foto com uma serpente dócil e saber um pouco mais sobre esses animais. Por que eles estão aqui, por que nós fazemos essas atividades e qual que é a importância de conservar esses animais também. Tanto para a sobrevivência deles e tanto para a nossa, porque esses animais, o desaparecimento deles ou a superpopulação deles vai de alguma maneira causar um impacto, mesmo que indireto, nas pessoas. E tem coisas muito simples que a gente pode fazer que são capazes e suficientes para ajudar a cuidar de tudo isso aqui. Você que vem sempre com a sua família, seus amigos, fazer um piquenique, joga seu lixo no lixo, não deixa papel, não deixa plástico, não alimente os animais, respeite este local e principalmente ajuda a divulgar para outras pessoas este cantinho tão rico, no meio quase do centro de Campinas.